O aposentado não tem um dia de paz. E agora? Será que o ministro André Mendonça vai poder votar nos embargos de declaração da revisão da vida toda, tema 1102 no STF? Afinal, maioria do STF permite participação de Mendonça em julgamento do marco temporal. Isso aqui é um outro processo, mas o STF tem esse sistema de precedentes e jurisprudência de que uma decisão pode se aplicar a outro processo. E olha por que tem tudo a ver. O caso está em análise no plenário virtual, assim como revisão da vida toda. E o André Mendonça, ele mesmo, aí eu tenho que elogiar essa postura, ele mesmo submeteu o questionamento após identificar que assinou documentos dos autos quando era advogado-geral da União. Olha aí a notícia, de 14/8/1923. Pessoal, é o seguinte, o André Mendonça, ele era AGU, Advogado-Geral da União. Quem faz a representação do INSS nos processos judiciais é a AGU, né, Advocacia Geral da União. O processo subiu, da revisão da vida toda, subiu no STF lá no meio de 2020, junho de 2020, ele foi admitido. E o André Mendonça ainda era AGU. Ou seja, há um conflito de interesse, porque ele foi representante de uma das partes e depois ele vai julgar esse processo, né? Imagina, você cruza o escanteio e você mesmo corre para cabecear? Como é que é isso? Será que mudou tudo agora, pessoal? Será que o André Mendonça vai poder votar? Deixa eu trazer aqui as informações. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e, dentre outras pós-graduações, eu sou pós-graduado e especialista em Direito Constitucional. Então, eu falo isso não para me gabar, mas para você saber quem que está debatendo aqui, né? Que realmente a gente para estudar o assunto. O STF formou maioria de votos para permitir que o ministro André Mendonça participe do julgamento. Mendonça levou uma questão de ordem ao plenário virtual para saber se poderia votar. E esse esclarecimento foi necessário porque o ministro verificou que assinou uma manifestação no processo enquanto era AGU. E aí, a questão de ordem foi rapidamente votada, né? Os ministros discutem se esse tipo de manifestação ao longo do processo, antes da posse na corte, pode gerar algum impedimento para o magistrado discutir a fixação de uma tese constitucional. Essa tese será aplicada em processos semelhantes em instâncias inferiores. Ao votar, o André Mendonça defendeu que o Supremo deve permitir que o ministro que já tenha se manifestado possa votar na fixação da tese. Então, não confunda a questão de ministro aposentado e o novo ministro poder votar, tá? Isso é uma coisa. O que a gente está falando nesse caso específico é de um hoje ministro do STF que já atuou ou já representou uma das partes no processo. Porque o que a gente está querendo dizer não é que o ministro André Mendonça ele nunca vá poder julgar um processo do INSS. Não é isso. É que na revisão da vida toda, quando ela chegou ao STF, quando começou o julgamento, ele ainda era AGU. Os próximos processos que chegarem sobre revisão da vida, sobre aposentadoria, sobre INSS e tudo mais, aí tudo bem, Ninguém vai ser punido para sempre. Vocês estão entendendo o ponto? A revisão da vida toda é diferente. Só que olha aqui, não deve o ministro virtualmente suspeito ou impedido deixar de participar da integralidade do julgamento concernente à repercussão geral, incluindo votos, debates e sessões correspondentes, apenas deixando de apresentar votos sobre a causa piloto. Eu já vou explicar sem juridiquês, tá? Só para a gente não perder o foco. Quem que acompanhou o André Mendonça? Ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Aí ele fala sobre o julgamento do marco temporal, eu não vou entrar aqui, eu quero trazer o que interessa e o que pode ser aplicado para a revisão da vida toda, tá bom? O que foi decidido aqui? Que o ministro, né, virtualmente suspeito ou impedido, então o ministro que tenha ou algum interesse na causa ou que já tenha participado como representante
de uma das partes, esse ministro não deve deixar de participar. Então, ele deve participar do julgamento, incluindo voto, debates e sessões correspondentes. A única coisa que esse ministro não vai participar é o voto sobre a causa piloto, sobre o caso concreto. E isso pode ter repercussão na revisão da vida toda, embora eu realmente acredite, porque isso aqui já é uma mudança de entendimento, tá? Isso aqui já é uma mudança de entendimento. Então, quando a gente traz o que o STF vinha decidindo até então, tudo pode mudar, pessoal. Isso aqui já é uma mudança de entendimento. Agora, para a revisão da vida toda em específico, eu li muitos comentários dos aposentados preocupados com essa notícia. Por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento e esse estudo junto com vocês. O ministro Marco Aurélio foi quem apresentou o voto. Ele era o relator e se aposentou. Aí o ministro André Mendonça entrou, assumindo essa vaga. Existe também um precedente do STF que o ministro André Mendonça, inclusive, quando ele acabou de assumir a vaga, ele pôde votar em um embargo de declaração, mesmo não tendo participado do julgamento do mérito. Pensa assim, pessoal, o julgamento do mérito, tem, seja no plenário virtual ou no plenário físico, com os debates e as discussões. Pensa assim, a gente para decidir sobre um fato, sobre um direito, sobre um julgamento. Aí tem as discussões e tudo mais. Então, todo mundo que estava lá participou, desses debates, mesmo que virtualmente, viu os argumentos, viu sustentação oral. Perfeito. Aí está todo mundo por dentro do assunto. Aí pode votar de um jeito, pode votar de outro jeito, beleza. Mas participou e está por dentro da discussão. Aí julga lá, e julga o mérito. Aí, uma das partes pode ficar insatisfeita, assim como o INSS ficou, e entrar com esses embargos de declaração, querendo esclarecer algum ponto que ficou obscuro, uma contradição, um erro material. E aí, pessoal, a gente entra numa questão complicada, porque quando o ministro se aposenta e passa esse tempo até o julgamento dos embargos, esse ministro que entrou agora, ele pega o bonde andando. Ele não participou, ele não está aprofundado na matéria, ele não participou dos debates, da discussão, da sustentação oral. Ah, doutor, mas ele pode parar para ler o processo. Pois é, só que você lê um processo e você participar dos debates, tirar dúvidas, porque igual os ministros, eles perguntaram, eles fizeram questionamentos para a AGU, para a defesa dos aposentados, eles foram questionando. Então, você vê que é um debate mesmo. E aí, o ministro André Mendonça, a gente respeitosamente entende que há dois motivos para ele simplesmente não participar do julgamento dos embargos de declaração. O primeiro sendo que ele era AGU, na época que a revisão da vida toda subiu para o STF, então há um conflito de interesses. E eu não estou falando do caráter da pessoa do André Mendonça, não é isso, pessoal. É que a lei diz isso, tá? Essa causa de suspeição, impedimento, embora elas não se confundam, mas elas são trazidas pela lei. Eu não vou ficar no juridiquês, não é o foco aqui, eu estou falando com aposentados, não estou dando uma aula para nossos alunos advogados. Então, essa questão, pessoal, a gente realmente entende que o primeiro motivo é esse, ele era AGU na época que o processo subiu, não quer dizer que os próximos processos sobre o INSS ele não possa julgar, subiu, amanhã vai subir um processo, um recurso extraordinário do INSS sobre outra coisa. Vai poder julgar normalmente, só que a revisão da vida toda não, porque ele era AGU na época. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse embargo de declaração que ele entrou julgando, ele assumiu, ele tomou posse e já chegou julgando o embargo de declaração, sendo que ele não tinha participado do julgamento do mérito. Só que nesse caso aqui, teve um fato novo.
ocorreu um fato novo, superveniência de um fato novo, como assim se diz. Então, é diferente da revisão da vida toda. Se tivesse aparecido algum fato novo na revisão da vida toda, aí poderia se falar em voto do ministro André Mendonça. Mas não havendo, né, não se configurando nenhum fato novo, os fatos são os mesmos desde lá atrás. Regra de transição, regra definitiva, INSS que não aplicou a regra e deixou todo mundo de fora aí, com as contribuições anteriores a 94 de fora. Esses são os fatos. Não teve fato novo, não teve nada disso. Do julgamento de 1º de dezembro até hoje. Não mudou nada na questão dos fatos. Então, isso, por esses dois motivos, ao nosso entender, não autorizam o ministro André Mendonça a votar na revisão da vida toda. Então, eu espero ter esclarecido isso, porque tem muita gente também em dúvida se deve entrar ou esperar. E aí vocês estão vendo o debate sobre a modulação de efeitos, e se você tiver direito, você precisa entrar o quanto antes. E é por isso que o nosso escritório está trabalhando em regime de plantão, nesse WhatsApp, trabalhando dia e noite sem parar para protocolar o seu processo o quanto antes e garantir o seu recebimento o mais rápido possível. Então, entre em contato aqui. WhatsApp, atenção, é WhatsApp 44 44 99868 3378. O link está fixado aqui, é só você clicar no link que já vai abrir o WhatsApp na sua tela e você já entra em contato com a nossa equipe, tá bom? O WhatsApp de Brasília a gente está deixando para quem já é cliente, e aí a gente agradece a confiança dos nossos milhares de clientes em todos os estados do Brasil. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Em breve estarei no congresso do Instituto de Advogados Previdenciaristas. Muito bacana essa participação. Vamos juntos que vai dar tudo certo.